vamos lá. E lhes indagou: percebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Eles responderam o quê? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe. Mas eram discípulos ou não eram discípulos? Eram salvos ou não eram salvos? Tinham Cristo ou não tinham Cristo? Seguiam quem? Jesus, mas nunca ouviram falar do Espírito Santo. Nunca ouviram falar do Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Salvador. Aleluia. Mas Jesus é. O Pentecoste não precede a Gólgota. Começa a ser Gólgota, depois passa a ser o Pentecoste. Amém? Então são duas coisas importantes para a vida de um crente, mas inverter logo, inverter a ordem dessas coisas pode causar um prejuízo sem precedente, um prejuízo grave. É por isso, quando comecei a falar um pouco na história, mostrei como Deus permitiu que houvesse primeiro um avivamento bíblico e depois um avivamento espiritual. Não poderia começar no espiritual, começou no bíblico, depois veio no espiritual. Eles disseram que nem ouvimos falar do Espírito Santo. Eles encontrou aonde? Aonde Paulo encontrou essas pessoas? E depois, vamos lá, passa. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo foste batizado então? E eles declararam: no batismo de... Vamos continuar. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Isso eles fizeram. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito e começaram a falar e coisas que nunca sonharam que existem, mas já eram discípulos, mas eram incompletos. Entendemos? O batismo de João chamava só para o arrependimento. O nosso batismo atual não é o batismo de João. O batismo de João é batismo de arrependimento. O nosso batismo atual é a conformidade na morte e ressurreição de Cristo. Os dois batismos levavam a mergulhar as pessoas na água, mas não é o mesmo. São dois batismos diferentes. Nós, pelo batismo, estamos a mostrar um ato interior de forma exterior. Porque se eu dizer que eu morri e ressuscitei com Cristo, então eu preciso cavar um buraco e me enterrar. Vou morrer de verdade fisicamente. Mas para facilitar isso, então, vamos fazer isso na água. Na água é como te enterramos e depois ressurgiste. Então, é isso que mostra o batismo de Cristo Jesus, contrariamente ao batismo de João. E essas pessoas já eram discípulos, mas nem sabia que existe o Espírito Santo. Mas depois de entender, não apenas compreenderam, mas a Bíblia diz que começaram a falar em línguas e a profetizar. Acrescentou-se algo neles. Essas coisas que nós chamamos de distintivos pentecostais, que para além do evangelho, que aceitamos Jesus como, não é falar em línguas que nos salva. Falar em língua não me salva. Posso não falar em língua, vou entrar nos céus, mas terei muitas dificuldades na luta que vou enfrentar, estando ainda aqui na terra. Eu preciso de uma força, eu preciso de algo que me empurra, algo que me faz avançar.